o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Ezequiel capítulo 21 diz: Então uma vez mais veio a minha palavra de Yahvé nestes termos: Ó querido filho do homem, vira a tua face para Jerusalém e prega contra os santuários, os locais onde o povo tem se dedicado à idolatria. E diz ao povo de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que eu me disponho contra ti. Tirarei a espada da bainha e exterminarei o justo e o ímpio do meio de ti. Uma vez que eu vou aniquilar o justo e o ímpio indistintamente, é certo que estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o sul do Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Eterno, tirei a espada da bainha e jamais tornarei a guardá-la. Portanto, ó filho do homem, pode começar a lamentar-se e a gemer diante do povo com o coração partido de amargura e tristeza. E quando lhe indagarem, por que te lamentas com tamanha comoção, responderás: Ah, meu povo, é por causa das terríveis notícias que chegaram ao meu conhecimento. Eis que todo o coração se derreterá de pavor e aflição, assim como toda mão perderá a força e todo o espírito desmaiará de angústia. Todo joelho se tornará como água, incapaz de sustentar o corpo. Eis, portanto, que a destruição vem chegando. Não há a menor dúvida sobre o horror que se aproxima a galope. A palavra do soberano Yahvé, o Senhor. Em seguida, eis que veio a mim mais esta palavra do Senhor: Ó filho do homem, abre a tua boca e profetiza. Assim diz Jeová: Eis que uma espada está pronta, afiada e polida, afiada e preparada para a matança, polida para resplandecer como relâmpago na tempestade. Ora, porventura vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A arrogância do meu povo Judá o fez rejeitar todos os meus conselhos e castigos. Eis que a espada já foi enviada para o polimento, a fim de que esteja afiada e pronta para ser manejada pelas mãos hábeis do exterminador. Grita e clama, ó filho do homem, porquanto a espada brandirá contra o meu povo, o meu filho Judá, contra todos os chefes de Israel. Eles estão entregues ao fio da espada, juntamente com o meu povo. Lamenta, pois, batendo com desespero em teu peito. É certo que a prova chegará, e o que acontecerá se o cetro de Judá, que despreza o juízo da espada, não puder mais existir. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, o que me chama a atenção nesse tipo de palavra, quando Deus vem dizendo que vai destruir, uma coisa me chamou muita atenção nesse texto, é porque é o capítulo 21, e quando eu sinto que é a história, né? É Deus falando contra o seu próprio povo e dizendo que vai exterminar o justo e o ímpio. Porque muita pessoa diz: não, eu estou certinho, eu não faço nada de errado. Não, eu vou lá em tal templo, eu vou para cultuar o meu Deus. Eu não tomo parte nisso ou naquilo que fazem ou deixam de fazer. Deus está dizendo: não, justo e ímpio. Mas o que me chama a atenção é quando Deus fala essas coisas através de Jeremias, fala através de Ezequiel. Ezequiel e Jeremias, eles não sofrem esse detrimento predito. Eles não sofrem. Realmente a espada vem, e no caso aqui a espada vai ser Babilônia. Olha, é um caos. Pessoas morrem de fome na cidade depois que Babilônia passa. Morrem de fome.
Pessoas estão brigando, se espancando por causa de um pedacinho de pão. Tamanha coisa horrenda que Deus deixou sobre a cidade, permitiu. E quem? O seu próprio povo. E desse povo, que ele diz os termos de Israel hoje são que os termos da igreja, do cristianismo, da nossa fé. Ele diz, eu vou exterminar, seja justo e ímpio, vai todo mundo junto. Ora, mas e Ezequiel? Ezequiel não foi. Mas e Jeremias? Jeremias não foi. Então, é outra palavra que eu vejo nesse contexto, é quando Elias está conversando com Deus e diz, Senhor, mataram os teus profetas? Ora, eles terminaram todo mundo, só eu fiquei. Aí ele diz assim, não, Eliseu, eu ainda tenho. Ou seja, Deus está dizendo que ele tem, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, Elias está naquela cidade, Elias é profeta, e que profeta, né? Elias é um homem que conhece todos os termos de Israel. Elias viajava de arrebatamento, conhecia aquilo tudo, uma coisa realmente impressionante. Mas os olhos de Elias não foram capazes de ver que Deus ainda tinha 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Por que Elias não enxergou? Elias não enxergou porque não era algo que se pudesse ver muito naturalmente. Mas Deus olhava e via que tinha 7.000 que não haviam dobrado o joelho a Baal. Por quê? Porque na linha da justiça, Elias olhava e não conseguia ver isso. Mas Deus diz, eu tenho, eles pertenciam a Deus, amém? Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Nessa cidade tem 7.000 que me pertencem, não dobraram os joelhos a Baal, não o beijaram, não se curvaram a ele, porque a cidade estava numa fome incrível, e quem quisesse pão, a rainha e o rei tinha. Eles montaram um altar a Baal, botaram pão lá. Então quem quisesse pegar o pão, tinha que ir lá, se curvar, beijar a estátua de Baal, para poder pegar um pedaço de pão. E Deus está dizendo assim, tem gente lá que não fez isso. Eu estou sustentando eles, eles não morreram de fome. Por quê? Porque eu estou sustentando, porque eles não se curvaram a Baal e não beijaram. Eles não foram pegar o pão da profanação lá, que a rainha e o rei estão dando. Elias olhava para essa turma e ele não via, porque ele olhava da linha da justiça para baixo. Mas Deus olhou para essa turma e viu, porque Deus olhou acima da linha da justiça. Esses não estavam na linha que Elias pudesse ver. E a mensagem dessa manhã, irmão, é essa. Se a vossa justiça não exceder, disse Jesus, em muito a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Veja que Jesus diz assim, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então os escribas e fariseus estavam em justiça. Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo, a justiça deles não é o bastante para o que eu quero. Amém? Em outras palavras, as pessoas dizem assim, Deus procura adoradores. Não, Jesus não falou que ele procura adoradores. Ele procura os verdadeiros adoradores. Não é simplesmente, ali tem um adorador. Não, ele está adorando, mas não, eu quero algo mais, eu quero um verdadeiro adorador. Então aquele ali é um adorador, mas não é no nível que eu quero. Vou nem dizer que ele é falso, mas eu quero alguma coisa mais verdadeira. Eu vi uma profecia, tem o que essa profecia? Uns 26 anos mais ou menos, essa profecia. Eu vi uma pessoa se levantar dentro da igreja, e ela disse algo que eu vi naquele momento,
que a mente humana não processava no momento da profecia, em que a pessoa se levantou, uma mulher, esposa de um pastor de uma igreja por onde eu passei 5 bons anos, e ela, no meio de profecia, ela dizia: olha, e Deus diz, não estou procurando os verdadeiros adoradores, eu estou procurando os verdadeiros dos verdadeiros adoradores. Isso eu nunca mais esqueci. O que é isso? Os verdadeiros dos verdadeiros. Vamos chamar os verdadeiros adoradores. Vem cá, vocês são os verdadeiros adoradores. Aqui está, os verdadeiros adoradores. Agora eu tenho uma seleção. Eu quero os verdadeiros dos verdadeiros. Desse grupo aqui de verdadeiros adoradores, eu quero alguém que se destaque além disso. Deu para entender, irmão? Jesus falou assim: olha, quando vocês fizerem tudo que eu tenho ordenado, vos considerais servos inúteis, porque não fizeram nada além daquilo que lhes foi dito. Muitos diriam: mas espera aí, mas nós não podemos fazer nada além do que Jesus diz. Irmão, ouvir Jesus, meu Pai, ouvir Jesus é uma coisa mínima. Andar com Jesus, ser um espírito com Ele, é uma coisa muito mais profunda. Eu ouvi Deus, Deus me deu um sonho, uma visão, eu ouvi Deus, Deus me deu uma direção. Amém? Tem pessoas que andam com Deus de tal maneira que não precisam de sonhos, não precisam de visão, não precisam orar. Porque o que o Espírito Santo move, ela sente. O que o Espírito Santo quer, ela concebe, ela quer. Ela é um espírito, né? Se alguém está com Cristo, faz-se, diz a Bíblia, um espírito. O que é um espírito? Um espírito significa que o que um pensa, o outro pensa. O que um sente, o outro sente. O que um quer, o outro quer. O projeto de Deus é esse. Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Aí Jesus vem dizer: naquele dia vocês entenderão que eu estou em vós e vós estáis em mim. É uma coisa muito profunda, irmão. Então, nós, irmãos, porque isso é o que será o grito da meia-noite. É incrível. Parece que Deus realmente, Deus realmente está querendo gerar já o grito da meia-noite. Está querendo, porque as mensagens, irmão, isso, não sei quem entende, eu não sei quem entende. Se é difícil para mim encontrar as palavras do que... É difícil, eu não sei quem entende, mas eu creio que quando Deus fala, Ele pode falar em italiano, você entende do jeito que Ele quer que você entenda. Não importa, Ele pode falar em hebraico, você vai entender do jeitinho que Ele quer, porque é o Espírito Santo que traduz e testifica ao nosso espírito. Agora, o fato é, não sei quantos realmente estão prontos para receber, para entender, quantos não negligenciaram a sua caminhada. Que às vezes a pessoa diz: não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo. Irmão, eu estou pregando aquilo que eu creio que o Senhor está me dando a pregar. Quem entender, entendeu. Quem não entender, não entendeu. E não tem final do culto. Pastor, aquela palavra... Irmão, não me faça pergunta sobre pregação no final do culto. Nem me faça, irmão. Nem me faça. E outra coisa também. Não me traga texto bíblico no final do culto. Eu não estou com cabeça para isso. Se você soubesse o que é uma pregação verdadeira, você não viria com texto bíblico no final do culto. Eu estou nem aí para o texto bíblico, irmão. Estou nem aí para o seu argumento. Estou nem aí para a sua dúvida. Não quero nem ouvir. O assunto é outro. Tem dúvida bíblica? Vai estudar. Vai pagar o preço. Muita gente vem em horários impróprios
e não tem resposta, volta com as suas dúvidas. Porque eu quero? Não, é porque Deus quer. Quem não paga preço não compra nada, irmão. Tem que pagar preço. Se você viver só do que eu te digo, você não vai sobreviver. Você tem que viver do que Ele vai ministrar dentro do teu espírito. Porque o ministério que eu tenho não alcancei dentro de igreja, alcancei nos pés do Senhor Jesus. Dentro de igreja ninguém alcança ministério. Eu já falei isso milhares de vezes. É nos pés do Senhor. E outra coisa, não adianta mandar dúvida bíblica pelo WhatsApp. Eu não vou te responder. O WhatsApp é para outra coisa. É para socorrer o povo, é para comunicar com o povo, é para ver a necessidade do povo. O WhatsApp não é seminário. O seminário está gravado já lá na internet de graça para você baixar e ouvir a hora que você quiser. Isto é geração Jesus Cristo. E eu só ando, irmão, naquilo que Deus me manda andar. Naquilo que eu sinto que o Espírito Santo testifica com o meu espírito. Não ando fora disso de jeito nenhum. Então, meu irmão, as situações, elas existem, mas o que Deus está querendo não é só mais os verdadeiros adoradores, mas os verdadeiros dos verdadeiros. Ou seja, vamos pegar uma laranja e vamos espremer. Ó, que belo suco de laranja. Não, vamos passar isso aí por um funil de decantação, vamos destilar esse suco, no final das contas, nós vamos pegar a essência desse suco de laranja e vamos transformar num comprimido de vitamina C, Cebion, Redoxon. Lá naquele comprimido não está apenas um suco de laranja, está algo que vale mais do que um suco de laranja. Amém? É isso que são os verdadeiros dos verdadeiros. Você pode ser muito bom, uma laranja, um suco de laranja, mas Deus quer te transformar num Cebion e te dar um novo nome. Ácido escarbórico, que é a vitamina C na sua essência, sem aqueles grãozinhos, sem nada, é na essência. Deus procura os verdadeiros dos verdadeiros. Vem a espada de Deus, Deus está dizendo assim, olha, se eu vou exterminar justo e ímpio, significa que do norte a sul eu vou matar todo mundo, mas não matou Ezequiel. A escritura diz que no tempo de Elias, né, Jesus inclusive fala sobre isso e uma série de coisas. No tempo de Elias houve uma fome sobre a terra. E diz que Deus enviou Elias a uma viúva. E Jesus vem e diz assim, olha, no tempo de Elias, houve fome sobre toda a terra. Mas Deus não enviou socorro para todo mundo, não. Deus enviou Elias somente para uma viúva. Ou seja, e os outros? Irmão, acredita, muita gente morreu de fome. Muita criança ficou na fome, morreu mesmo. Problemas seríssimos aconteceram. Crianças cresceram com má formação. Mas e a casa daquela viúva? Foi socorrida pelo envio de Elias até ela. Ela estava acima da linha. Estava acima. Você não basta você ser um justo. Você tem que ser o mestre dos justos. Não basta você ser um professor, você tem que ser o professor dos professores. É isso que Deus quer da nossa vida. Que nós não andemos na superfície das águas, mas que nós mergulhemos no profundo da palavra e da intimidade. Muita gente diz por aí, eu costumo encontrar pessoas, não, eu sou crente da igreja tal, tá bom, estou virando as costas, estou indo embora. Mas quando Deus dá o mover, ele diz, eu sou crente da igreja tal. Eu falei, irmão, eu não sou crente de igreja nenhum. Eu sou a própria igreja sobre a terra. E as pessoas, não, mas eu também sou igreja. Aí eu começo a falar algumas coisas. A minha igreja não tem medo de traficante. A minha igreja não presta continência a bandeiras. A minha igreja não elege político.
Aí as pessoas vão vendo que nós não somos iguais a eles. Nos taxam como loucos, mas um dia eles verão que diante do tribunal de Cristo, nós estaremos lá como testemunha contra eles. Então, irmão, Elias está numa linha em que o mal vem, mas não pega Elias. Jeremias está numa linha em que o mal vem e não pega ele. Não porque ele fosse justo e todos os justos estivessem de pé. Não, teve justo que foi levado pelo mal. E aqui em Ezequiel, Deus está dizendo assim, ó, o justo e o ímpio vai perecer. A minha espada está aí assacalada. Ela veio, eu mandei ela para o polimento. Ela vem e vai desfilhar todo mundo, a espada vai ser violenta. Foi Babilônia que invadiu, foi Babilônia que acabou com tudo. Mas e Neemias e Jeremias? Jeremias foi convidado, se ele quisesse ele ia para a corte do rei. Se ele quisesse ele ia comer do bom e do melhor. Jeremias era livre, todos foram levados escravos, os que Nabucodonosor quis levar como escravo, ele levou, mas Jeremias continuou sendo um homem livre, recebendo a direção de Deus. Irmão, e a questão é essa, se você faz somente o que Deus te manda, você está numa determinada linha. Se você se envolve com Deus a tal ponto, você consegue ter convicção de fazer coisas sabendo que vai agradar a Deus, mesmo sem Ele ter falado contigo para fazer. Isso é raro numa proporção mais ou menos de 1 para 1 milhão. É raro, mas é esse o objetivo de Deus com esse ministério. Que andemos mais do que no meio das pedras afogueadas, porque um dia alguém que andou no meio das pedras afogueadas caiu. Deus quer mais de nós. Sabe qual é o nome da palavra, o significado da palavra serafim, segundo alguns estudos teológicos? A palavra serafim significa ardentes. E sempre que se vê os serafins nos cenários bíblicos, se vê eles em adoração. É deles a palavra, né? Cobrindo os pés com 2 asas, o rosto e voando. E a Kadosh, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É a palavra dos serafins. Ardentes significa a palavra deles, porque são os seres mais apaixonados por Deus. Ah, pastor, mas Deus os criou assim, né? Não criou assim, senão esse amor não teria sentido. Não existe amor mecânico. Amor tem que ter sentimento. Amor tem que ter voluntariedade. Eles conquistaram isso na hierarquia deles, na classe deles. Eles conferenciaram. Os serafins decidiram ser os seres apaixonadíssimos por Deus. Quer a prova? Nós, homens, tem homem que não está nem aí para Deus, e tem outros, como aqui dentro, que dão a vida por Ele. Todos somos homens, eles todos são seres angelicais, mas tem aqueles que se destacaram em apaixonar-se por Deus. Assim como os homens. Tem homens que se apaixonaram por Deus, estão acima da linha da justiça. Miriam, por que tu não temeste falar contra meu servo Moisés? Porque a lei, que põe todos os homens abaixo dela, diz que ele não poderia pegar a mulher de Cuxi. Não, Moisés não estava abaixo da lei. Moisés estava acima da lei. Falar de Moisés foi como falar do próprio Deus. Vou repetir isso e vou provar. Falar de Moisés foi como falar do próprio Deus. Porque qual foi o castigo de Miriam? Lepra. E lepra era castigo direto de quem blasfemava contra Deus. E Deus foi muito claro: por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? E Deus já tinha dito antes: Arão, vai lá para encontrar com Moisés.
Moisés, ó, teu irmão Arão está vindo aí, já que tu é pesado de boca, pesado de língua, tu está todo temeroso. Arão está vindo aí, Arão será o teu profeta, mas tu lhe será por Deus. Essa geração não pode ser homens, temos que ser deuses. Jesus disse para aqueles homens lá ensinando, ele falou, vocês não sabem que está escrito na lei? A lei chamou vocês de deuses, vós sois deuses. Aí o Senhor Jesus diz assim, se aqueles a quem a palavra foi dirigida, Deus chamou de Deus? Você está vivendo essa palavra, irmão? Está apaixonado por Jesus? Você já disse para Jesus, disse assim, Jesus, tu é o amor da minha vida. Eu não suportaria viver um segundo sem ti. Tem misericórdia da minha alma. E a tua paixão é tanta que você consegue se apaixonar mesmo sem vê-lo. Porque o teu amor não é um amor de vista. É algo que vai muito além. Quem ama por vista, jamais será o que Deus projetou neste reino. Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Irmão, essa unção, não deixa ela passar da tua vida. Não deixa, irmão, não deixa. Vai se alimentar de Bíblia. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de leitura. Pega o texto bíblico, joga lá no Google Tradutor, aperta o alto-falante e vai ouvir. Faz qualquer coisa. Ouve, dá seu jeito. Mas te alimenta. Deixa que esse pão vivo que desceu do céu entre em você. Para que você se apaixone por Jesus Cristo. Porque Paulo diz assim, que desde agora a coroa da justiça já me está proposta, a qual Deus reservou para todo aquele que o ama. O reino dos céus, irmão, não é para quem diz que Jesus é o Senhor, não. É para quem diz que Jesus é o Senhor com amor ardente. Ele é o Senhor. Não é apenas, Jesus é o Senhor, né? Tu pega um católico lá na rua, espírita, Jesus é Senhor. Não, Jesus é o nosso Senhor. Não, isso aí é lixo. Quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, estou disposto a morrer por essa frase. Isso é amor, isso é paixão. E eu não digo isso com medo da minha vida ou da minha condenação. Não, eu tenho que dizer que Jesus é o amor, que Jesus é a minha paixão. Não, eu digo isso é voluntário, isso faz parte de mim. Então, meu irmão, a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, que eram considerados os justos. João Batista olhou para multidões que vinham lá e disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Mas quem foi atrás de João Batista não era o povão, não. Ele disse isso para uma elite. Então, meu irmão, Provérbios 4:18, se não me falha a memória, ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia. Oh, que maravilha, né? Você já viu um dia perfeito? Meio-dia, verão, meio-dia, você não consegue nem olhar para o sol. É o dia perfeito. Esse dia perfeito foi muito bom até aqui. Daqui para frente, ele não serve mais.
A próxima dispensação, os próximos moveres, o grito da meia-noite, o dia perfeito não serve mais. Sabe por quê? A vereda do justo é como o dia, vai brilhar como dia perfeito. Dia perfeito é referência de onde? Da terra ou do céu? Da terra. Te comparou ao máximo da terra. Quem tem essa palavra tem que ultrapassar todos os limites da terra. Meu Pai, essa coisa é gloriosa demais. Quem dera que todos dessem ouvido e entendessem o que estão ouvindo. Vamos em frente. Dia perfeito não serve para a minha vida, porque é uma referência da terra, e eu recebi algo que não me equipara à terra. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é uma célula que pertence ao céu, não ao mundo. Portanto, sobre a igreja não pode incidir referências da terra. Aquele que se constitui, inclusive, amigo do mundo, faz inimigo de Deus. O que é amigo do mundo? É quando você usa as coisas do mundo como referência para a sua vida. E pior ainda, de referência para a sua vida espiritual. Se você comparar qualquer coisa desse mundo com referência à sua vida espiritual, você está ferrado, irmão. A referência para a nossa vida espiritual de adoração são os serafins que estão lá em cima. A nossa referência de serviço é como os anjos, que são obstinadíssimos em servir ao Senhor, que lutaram contra a rebelião de Lúcifer, expondo, seja lá a vida, ou seja lá o que quer que seja, lutaram até o fim, de espada na mão, até expulsar os rebeldes. Uma determinação fora do comum. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhar até o quê? Um dia perfeito. Todo mundo já viu um dia perfeito? Ninguém se preocupa mais em dizer, olha, o céu está azulzinho, o sol está brilhante, né? Olha, esse é o máximo do sol que brilha nesse verão. Isso não atrai mais a atenção de ninguém. Você já viu alguém na rua falando, olha, hoje o dia está perfeito, olha lá, ó. Tem décadas que eu não ouço ninguém dizer que o dia está perfeito, que não há nenhuma nuvem no céu e tal. Tá, isso já era. Deus tem uma nova referência para a sua igreja. Ele quer algo mais. Quando é visto João vê Jesus lá em Apocalipse, ele diz que o seu rosto brilhava como? Brilhava como? Não brilhava igual, brilhava como? Igual é uma coisa que é aquilo e aquilo. Como não? Brilhava como o sol na sua maior força. Como? Esse como não é igual. João não encontrou nada que pudesse comparar para aquilo que ele viu. Então ele usou a sua maior referência da terra para dizer que o rosto de Jesus brilhava. Mas não era o sol. Era uma semelhança, era muito maior. Mas foi o máximo que João conhecia para descrever. Jesus falou, meu irmão, a respeito de nós coisas muito grandes, muito profundas. Um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Quem vencer vai se assentar comigo no meu trono, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Sabe? Quando o Filho do Homem se manifestar na consumação dos séculos, vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Posições sempre assim, muito elevadas, muito grandes. Vocês, aquele que vencer, vai ser feito coluna no templo do meu Pai. É lá, não é na terra. Vai receber um novo nome. O que seria um novo nome? É algum nome conhecido no planeta Terra? Não, jamais.
Você não vai ter o teu nome mudado de Paulo para Roberto, de Sérgio para Vanderlei, de Vanderlei para Ricardo. Não são esses nomes, é outra coisa muito profunda. Não são nada disso. Não é um nome com sílabas, palavras em português, italiano, francês ou alemão. Não é isso. Esse idioma que você conhece não vai nem fazer parte. Ou seja, o que está proposto para você é adentrar em algo muito profundo. Houve um homem que morreu e ressuscitou, pastor Salomão, que eu fui ouvir o testemunho dele ao vivo, e ele diz que acompanhado por um anjo, na sua morte, o corpo já no necrotério, de onde ele ressuscitou, quando ele chega no céu, ele vê flores, ele diz que flores, mas as flores eram como flores vivas, flores que se mexiam como flores vivas, não essas flores que estamos acostumados a ver na terra. E ele diz que ele vê uma massa de anjos que vem marchando, anjos imensos que vêm marchando, e ele vira para o outro anjo que está do lado dele assim, eles vão pisar na gente. E ele fica apavorado, esses anjos vão pisar na gente. E o outro anjo para ele diz, não, calma, fica tranquilo. Ele, não, mas eles estão vindo na nossa direção, é muito anjo, muito grande, eles vão pisar na gente, eles vão pisar. E o anjo diz para ele, não, fica quieto. E ele fica, quando aqueles anjos estão se aproximando, ele se concentra, tranca o corpo assim, os anjos passam através do corpo dele e ele fica assustado com tudo aquilo. Coisas assim, irmão, que não se pode conceber nesse planeta. Nesse planeta, nada. Como diz Isaac Newton, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Lá no reino dos céus é tudo diferente. Tudo completamente diferente. Os serafins, irmão, são seres ardentes. E os teólogos acreditam que o significado desse nome que eles alcançaram é porque eles se empenharam em servir e amar a Deus e conquistaram esta hierarquia. Eles não nasceram nesta hierarquia, eles conquistaram esta hierarquia. E devido a eles conquistarem esta hierarquia, eles foram selecionados para terem um ofício exclusivo de adoradores. Deus procura os verdadeiros adoradores, os verdadeiros dos verdadeiros. Qual o maior objetivo de Deus na terra? É achar adorador. Adorador tem todos os talentos. Adorador cura enfermo, adorador expulsa demônio, adorador canta, adorador ora, adorador louva de tudo que é jeito, adorador serve, adorador está disposto a dar a vida. O adorador é o máximo, o adorador é o top máximo que um ser humano alcança diante de Deus. Ali tem um cara expulsando o demônio, curando enfermo. Se ele não for adorador, ele tem muito ainda que caminhar. E um adorador, por mais que faça e seja aparentemente exaltado, ele sempre sabe do lugar dele. Porque adorador é aquele que sempre reconhece que acima dele tem alguém. Senão não é um adorador. Vai adorar a si mesmo. Então, meu irmão, para concluirmos, se a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, essa referência de dia, ela me dá um entendimento, e muito em especial nesta manhã, que é algo ainda superficial. Porque quando Deus diz que vai destruir o justo, nessa linha, ele não destrói Ezequiel. Quando ele diz que vai destruir o justo, não destrói Jeremias. Quando a espada passou, em outros termos de Israel no tempo antigo, alguns homens ficaram de pé. Quando Deus diz que vai trazer o dilúvio e que vai aniquilar toda a terra, Noé diz que ele achou graça diante dos olhos de Deus. Você pode imaginar que não tinha mais nenhum justo no meio de um planeta Terra? Nenhum justo.
Pois eu te digo, tinha, mas não eram tão justos quanto Noé. Noé estava acima da linha da justiça. E é isso que Deus quer, porque quando Ele diz, Pai, eles sejam um como eu e tu somos um, e vira para os discípulos e diz assim, naquele dia vocês vão entender, eu estou em vocês, e vocês estão em mim. Naquele grande dia, meu irmão, esse dia pode ser hoje, naquele grande dia, vocês vão entender, eu estou em vocês, e vocês estão em mim. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho, sabe por que ele disse isso? Porque ele queria ir por todo mundo e pregar o evangelho. Sempre foi o objetivo dele. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, ele precisava que nós fôssemos para que ele fosse também dentro de nós. Por isso que Jesus vive chamando pessoas, envia pessoas aqui, envia pessoas ali, manda pessoas realizarem obras, porque quando ele nos manda realizar uma obra, quem realiza a obra é ele próprio que está em nós. Esse entrelaçamento é poderosíssimo e esse é o objetivo, Deus se mover em nós. A Escritura diz que nós somos templos do Espírito Santo, ele habita em nós proveniente de Deus. Onde está o Espírito Santo? Dentro de mim, dentro de você. Aí está o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, a respeito daquele que Jesus falou assim, ó, se alguém blasfemar contra o Pai, vai ser perdoado, pode ser perdoado. Se alguém blasfemar contra o Filho, pode ser perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Esse que Jesus atribuiu essa especialização aí, essa especialidade, essa característica, esse habita em nós e nos faz templo do próprio Deus. Você, para ter o Espírito Santo, você não está numa linha comum. Você tem que estar acima dessas linhas todas que os homens possam imaginar. E agora está diante de você uma porta, irmão. Uma porta que, se você valorizar, você vai lutar para entrar por ela. Você vai bater, você vai socar, você vai gritar, vai chorar diante dela, vai bater, bater, bater até que ela se abra. Mas se você não se interessar, você vai sair daqui e continuar vivendo como o bom crente e justo que você viveu até hoje. Mas nunca mais você esquecerá que Deus já não está procurando mais os justos. Ele está procurando aqueles que estão acima desta linha de justos. Porque quando o mal veio, Elias ficou fora do mal. Jeremias ficou fora do mal. Ezequiel ficou fora do mal. Muitos males vêm sobre a terra e derruba muitos justos. Você já não viu isso? Eu já não vi isso. A promessa de 1.000 cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita e tu não serás atingido, não é apenas para justos. É para alguém muito mais especial, porque a promessa é muito grande. Então este é o projeto de Deus com as nossas vidas nesses últimos dias. Fazer de nós um grupo que ande acima da linha da justiça, muito acima dessa linha de justiça. Porque o que tem um professor de matemática para ensinar a outro professor de matemática? Supostamente nada. Um professor de português, o que vai ensinar para outro professor de português que se formou igualzinho a ele? Nada. Um mecânico que estudou tudo sobre determinado carro e o outro que também estudou, o que um vai ensinar para o outro? Nada. Mas Davi diz lá no Salmo: ensina-me a tua verdade, a tua justiça, para que eu possa ensinar aos justos o teu caminho. Para que eu ensine um justo alguma coisa, eu tenho que estar acima dos justos. Amém, meu irmão?
Esse é o nosso chamado, irmão. Restauração é para quem não precisa ser restaurado. Restauração é para quem não precisa ser restaurado. E se você anseia por esse nível, ele hoje, está diante de você. Você vai ter que bater nessa porta, se interessar. Agora, irmão, não esqueça de uma coisa. Se você veio para a geração Jesus Cristo, ouve as coisas e insiste em viver uma vidinha cômoda, sem ser visto como um louco, um fanático e um revolucionário, você nunca alcançará os níveis que Deus preparou nesse lugar. E tem mais, vai passar a ser um crítico dos seus próprios irmãos, porque não vai entender que eles estão acima de você. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Logo no início, no começo dos louvores, Deus me deu uma visão do templo todo enfeitado, e descia dos céus muitas flores sobre o templo, sobre a igreja. E o Senhor dizia: essa é a minha igreja, e eu tenho me alegrado no meio do meu povo. E Deus me deu uma visão em que a igreja, pastor, recebia vestes azuis, vestes brancas, vestes de variadas cores, mas Deus me mostrava muito específico a tua vida, Altair. Deus te dava uma veste vermelha que repousava sobre você, sobre a tua vida. Amém, pastor? Amém. A paz do Senhor Jesus. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, quando o Júnior estava louvando a Deus, eu vi muitos anjos adorando neste lugar. E vi a metade da igreja adorando. Mas a adoração de muitos ainda era pouca. E o Espírito Santo está requerendo essa adoração de todo o vosso coração e de toda a sua alma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, pastor. Naquele louvor do Vasco, aquela parte final, quando o senhor começou a cantar aquela parte final, mestre, eu vi uma pena de ouro descendo e um pergaminho na sua frente, e ele ia escrevendo essa parte que o senhor estava cantando, ele ia escrevendo essa pena escrevia sem auxílio de mão alguma. Amém. No terceiro louvor, eu vi quando uma armadura desceu do céu, não uma armadura completa, mas a parte do peitoral, as ombreiras e um capacete. Ela veio e revestiu o irmão Samuel. Amém. Quando o irmão André estava orando, eu tive uma visão. Eu vi um relógio no céu. E todo o povo da terra olhava para aquele relógio. E eles gritavam como se estivessem em tormento. Eu vi a face dos habitantes da terra atormentada olhando para aquele relógio. E na parte de cima do relógio, eu vi a geração Jesus Cristo. Eu vi o irmão André orando, todo o povo, eu vi o culto de hoje. E o relógio ficava na parte de baixo, como se fosse o próprio chão da igreja. E esse relógio, ele estava marcando 10 para meia-noite. E o entendimento que eu tive foi esse. Que os membros da geração Jesus Cristo não estão preocupados com isso, mas estão vivendo
adorando, louvando e se alegrando com essa última hora. E os habitantes da terra não, eles não se alegram com essa última hora. Foi esse o entendimento que eu tive. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi Daniel na cova dos leões. Eu vi a cova toda escura e uma luz brilhava sobre Daniel. Então eu vi ele olhando para cima. Ele estava de pé e ele olhava para cima e eu vi um anjo em cima dele. E eu olhei ao redor da caverna e eu vi vários leões. E eu vi que os leões estavam como se a sua boca estivesse colada. Alguns leões tentavam abrir a boca, mas não conseguiam, como se tivesse uma cola na boca deles. E eu tenho uma palavra de Deus para os membros da geração Jesus Cristo. Assim diz o Senhor: eu ainda fecho a boca dos leões. Aleluia a Deus! Amém. Agora, na hora do louvor, eu vi várias nuvens descendo dentro do templo, muitas nuvens. E eu ouvi uma voz que dizia assim: vede quão grandes coisas tenho feito no meio de vós. Olhai cada um para a sua vida e vede que sem mim, sem minha palavra, sem minha presença, vós não seriam nada. Portanto, levanta-te, pois eu tenho uma grande obra a realizar nessa terra. A tua mão é minha, a tua boca é minha, os teus pés são meus. Levanta-te, minha geração, pois eu, o Senhor, digo, e não voltarei atrás. Este povo atormentará todo o globo terrestre. A paz para toda a igreja. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor nosso Deus, amém? É assim que o Senhor começou a oração, pastor. Eu vi dois anjos, trazer duas capas. Uma verde, ele colocou nas costas do irmão Alexandre Genésio, e a amarela, ele colocou nas costas do irmão André. Deus me deu uma visão de um casal do ministério, e eu via a criança desse casal agarrar nas pernas da mãe, e ela olhava para o pai com certo desespero. E eu vi o caminho desse casal, pastor, com muita ruína, sabe, um caminho muito difícil. Amém. Amém. Te adoramos, bendizemos e glorificamos, Senhor. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Toda a honra é tua, meu Senhor, todo louvor, toda a glória, toda a adoração, Senhor. E se algo temos a te pedir nesta manhã, Senhor, é a capacitação para te adorar mais e mais. Essa é a nossa súplica, Senhor. E assim nos despede com a tua graça, em nome de Jesus. Pois nós somos os teus guerreiros. Jesus. Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Amém, irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.